Fala, investidores de sucesso, me chamo Júnior Fonteles e vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, gente, nós vamos falar de 3 fundos imobiliários para você começar a investir com apenas R$ 30. É isso mesmo, R$ 30 você começar a investir e você começar a construir a sua liberdade financeira, começar a construir a sua aposentadoria e você de forma alguma ser dependente do INSS, ok? Então, com apenas R$ 30 eu vou te provar que você consegue começar a construir a sua liberdade financeira. Você começa a investir na bolsa de valores, aquilo que para muitos ainda é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para investir na bolsa. Tem. Eu acredito que se você economizar um fim de semana de lanche, aquele hamburgão no fim de semana, se você economizar aqueles R$ 30, você já consegue começar a investir e começar a construir a sua bola de neve de dividendos e você receber dividendos mensais, receber um valorzinho que vai começar pequeno, mas logo logo esse pequeno valor ele vai se transformar em uma grande bola de neve. E para isso eu vou falar de 3 fundos imobiliários. Mas Júnior, o que que são esses fundos imobiliários? Como é que funcionam esses fundos imobiliários? Gente, eu vou levar aqui para o PowerPoint, mas em tese, o fundo imobiliário ele é dividido em basicamente 2 grandes grupos, né? Que são eles, os fundos de tijolo e os fundos de papéis. E Júnior, o que que são isso? O que que é um fundo de tijolo? O que que é um fundo de papéis? De papel. Sempre que você lembrar fundo de tijolo e fundo de papel, você vai lembrar disso aqui. Tijolo, sempre você pode associar ele, né? Claro que tem várias situações, mas associe e lembre de fundo de tijolo em relação a imóveis físicos, né? Então, fundo de tijolo, imóveis físicos, algo que você consegue pegar eles ali. E fundo de papel, dívidas do setor imobiliário ou do setor agrícola, enfim. Então, fundo de tijolo, imóveis físicos. Fundo de papel, dívidas, certificados, né, os recebíveis, ok? Então, o que seriam exemplos de fundos de tijolo e fundos de papel? Né? Fundos de tijolo relacionados a shopping, galpões logísticos, renda urbana, lajes corporativas, né? Aqueles prédios onde tem um escritório da empresa. Inclusive, eu trabalho para uma empresa onde ela tem um andar do prédio que é da empresa, que a empresa aluga aquele espaço onde acontece o escritório, né? Onde acontecem os trabalhos administrativos da empresa. Né? Por exemplo, um shopping, um galpão logístico. Se você faz compra aí pela internet, eu acredito que sim, você já deve ter tido a experiência de ver aqueles galpões grandes, onde essas grandes empresas que vendem pela internet, elas colocam seus materiais para ficar de fácil acesso à entrega para os seus clientes. Nos fundos de papel, né, existem os CRIs e os CRAs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. São dívidas associadas ao setor imobiliário ou, no caso dos CRAs, dívidas, né, relacionadas ao setor agrícola. Então, né, fazendas, dívidas para grandes produtores agrícolas. Então, em base, né, em resumo, né, a gente tem esses 2 grandes grupos nos fundos imobiliários. E essa carteira que nós vamos montar aqui com 3 fundos imobiliários, esses 3 fundos eles estão ligados a esses 2 grupos aqui, tá? Ok? Então vamos lá. Então vamos para o primeiro fundo dessa carteira. O primeiro fundo para você começar a investir com apenas R$ 10. No caso, você vai ter 30, você vai investir nos 3. Mas o primeiro fundo com R$ 10 você consegue começar a investir nele. GGRC11. Ah, Júnior, mas tu disse que era 10, tá aqui, 11 e 10. Calma, calma. Vamos ver que no final, com R$ 30 dá para investir aí nos 3. Calma. GGRC é um fundo, gente, de tijolo, né? Um fundo de tijolo, segmento logístico, indústria, galpão, né? Ele é meio que um híbrido aqui, mas ó, ele tem 122 mil cotistas. Vamos aqui para os dados dele, né? Ele teve uma valorização, um dividend yield, né? Vamos primeiro aqui.
Dividend yield de 9,95% nos últimos 12 meses. Lembrando que a rentabilidade de hoje, dividend yield de hoje, não garante que vai ser o mesmo para o resto da vida. A gente está falando de renda variável, isso pode variar. Mas ele está com um P sobre VP de 0,98, então ele está sendo vendido, ele está sendo negociado abaixo do preço real dele, o preço avaliado como justo. Ele tem uma liquidez de 1,48 milhões, é uma liquidez boa, e teve uma variação de cota, né? A sua cota, aquela pessoa que comprou nos últimos 12 meses, ela teve uma variação de 2,21%. Né? Então teve uma valorização. Isso é o legal do fundo imobiliário também, porque além do ganho de dividendos mensalmente, porque você recebe aquele valor mensalmente, você também pode sofrer essa variação de cota positiva. Mas o nosso foco aqui é o que? Renda passiva. Então, é fazer com que os fundos imobiliários eles vão pagando a gente mensalmente, vai gerando uma renda que vai crescendo a cada dia. Esse foi o primeiro, ó, vamos descer um pouquinho. Aqui, ó, a gente vai ver os dividendos, né? A gente vê que ele tem pago dividendo mensalmente, né? Como todo fundo imobiliário. E tem sido bem constante a frequência. Ele não tem uma variação grande. Ah, um mês ele paga isso, no outro mês ele já paga bem menos ou bem mais. Não, ele é bem constante, ó. A gente vê que aqui, ó, os últimos mais ou menos 8 meses, ele pagou sempre 9 centavos. No caso aqui, ó, a gente consegue ver que ele, inclusive, nesse último mês, no dia 8/7, nesse mês agora, ele pagou 3 avos a mais. 3 avos de centavos a mais. Né? Então, isso também pode ocorrer nos fundos imobiliários. Né? O acréscimo dele, do dividendo pago, aumentar. Né? Então, vamos lá. Algo importante para a gente ver também, quando a gente está falando de fundos imobiliários, é ver quais são os imóveis. Já que a gente está falando de um fundo de tijolo, quais são os imóveis? Olha aqui, todos os imóveis que esse fundo tem. Ó. Ele tem muitos imóveis, ó, 5 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Goiás. Né? Então, muitos imóveis aqui realmente nesse fundo. Então, ele é bem diversificado, não tem uma dependência, né? Ah, se esse inquilino aqui, um dos inquilinos de Goiás, de repente sair, não vai sofrer tanto fundo porque ele é bem diversificado. Isso é muito importante para a gente garantir uma carteira mais sólida, beleza? Então esse foi o primeiro fundo. Ah, Júnior, mas ainda com 10 reais não dava não. Mas calma, calma, que a gente vai conseguir aqui. Vamos. E o segundo fundo imobiliário da nossa carteira aqui será o BTCI 11. BTCI 11, né, um fundo da BTG Pactual, um fundo muito bom, muito diversificado. Ele é um fundo de papel. E aí eu vou mostrar algo para vocês bem interessante aqui. Um fundo de papel, geralmente o dividend yield dele é um pouco mais alto, 11,51%, né? E hoje ele está custando atualmente 10,03, né? Ele está custando R$ 10,03, né? Então ele está com P sobre VP um pouco acima do justo dele, 1,01. Porém, gente, ó, nesse dia aqui, ó, no dia 3 desse mês de julho, ele custou R$ 9,78. Naquela queda dos fundos imobiliários que a Bolsa teve, a Bolsa Brasileira teve uma queda nesses últimos dias, ele teve uma redução no valor dele. Então, quem aproveitou essa oportunidade e comprou abaixo do preço justo dele. Por quê? Vamos ver aqui, ó. O preço patrimonial dessa cota, o valor real desse fundo imobiliário é de 9,87. Então, quem conseguiu comprar nesse dia, comprou a 9,78 abaixo. Então, com certeza, essa pessoa já vai ter uma valorização um pouco maior. Porém, calma, esse P sobre VP aqui dele, de 1,01, ainda está bom. Ainda está bom. Eu considero bom, tanto que eu estou comprando BTC em 11 para minha carteira. Né? E a gente vê também aqui que ele tem uma liquidez de 2,09 milhões. A variação de cotas é uma grande variação de cotas. Então, nos últimos 12 meses, esse fundo se valorizou 18%.
Então isso é muito bom. O seu valor, o seu capital investido nele se valorizaria 18,27%. Isso é uma grande valorização. Além do que, gente, esse fundo imobiliário, como todo fundo imobiliário, paga dividendos mensalmente. Olha aqui como ele vem pagando. Ó, a escadinha de dividendos mensalmente, ele não tem uma grande variação. A gente percebe que houve uma redução. Ah, Júnior, mas isso é normal? Sim, gente, porque esses fundos imobiliários associados, né, a CRIs ou CRAs, eles também estão inteiramente ligados à taxa Selic. E o que, que a gente percebe? Que de 2023 para cá, até hoje, a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, ela vem caindo. Então, se a taxa de juros vem caindo, o valor que o fundo vai receber também vai ser menor. Então, por isso que houve essa queda, mas é uma queda não tão significativa ainda. Isso aqui foi normal por conta da taxa Selic. Então, eu continuo investindo, continuo comprando, para mim é um ótimo fundo imobiliário, tenho na minha carteira e vou continuar aportando nele, né? Tem pago nos últimos meses 0,9 centavos, né? Uma média de 9 centavos por cota, né? Então, um fundo muito bom e custando R$ 10,03. Júnior, peraí, a gente somar agora 10,03 com 11 do GGRC, não vai bater aqui, já tá dando 21. Como é que vai fazer aí? Vamos lá. Então agora nós vamos para o terceiro fundo imobiliário, ok? Terceiro fundo imobiliário, CPTS 11. Gente, um fundo também de papel. Ele tá com muita oportunidade, né? Com muita oportunidade. Está com um PVP, P sobre VP de 0,96. Muito bom, né? Tem crescido, tem se valorizado, né? Tá um fundo bem diversificado, a, os gestores estão cuidando muito legal desse fundo, estão gerindo muito bem esse fundo. Eu acredito muito nesse fundo e ele tem pago assim ótimos dividendos e olha o preço que ele tá. 8,45. 8,45. Então, tá muito bom. É um fundo imobiliário muito acessível. Teve uma grande queda nesses últimos dias, né? Teve uma queda bacana nesses últimos dias. Então, quem aproveitou conseguiu comprar ele, ó. Olha aí, quem começou a comprar em janeiro, ó, 24/1/2024, comprou ele a 7,91. Gente, ele já tá a 8,45. Mais de 50 centavos de valorização em uma cota. Então imagina, né? A gente vê aqui, ó, o preço justo desse fundo é de 8,77, né? Ele tem cerca de, olha aqui, 387 mil cotistas, né? É um fundo muito bom, um fundo de papel, tem tido um rendimento muito legal. Olha aqui como é que tá, quanto que ele tem pago de dividendo e está aumentando os seus dividendos. Olha, ele começou pagando, ó, aqui em 2023, né? Começou não, em 2023 ele pagava 5 centavos, aumentou para 6, 6 e 1 avos, 6 e 5 avos, 7 centavos e tá aumentando. No penúltimo mês pagou, antepenúltimo mês pagou 8 centavos, aí reduziu com a queda, né, dos fundos imobiliários, todos os fundos caíram, então todos os fundos tiveram a tendência de redução no dividendo, pagou 7,8 e agora 7,7. Então, fundo muito bom, tem pago, tem tido excelentes resultados e está crescendo e está em oportunidade. É um fundo também que eu tenho na minha carteira e vou crescer minha posição nesse fundo. Então, gente, 3 fundos imobiliários. Mas vamos lá, Júnior. R$ 30, dá ou não dá para comprar esses fundos? Vamos fazer o cálculo agora, junto com vocês aqui. Vamos lá. GGRC11 custando 11,10. 11,10, mas BTCI custando R$ 10,03, 10,03, mais CPTS 11 custando 8,45, R$ 29,58. Então, com menos de R$ 30 você adquiria esses 3 fundos na sua carteira e você começava a receber dividendos mensalmente. No próximo mês, cada um deles vai pagar um valor de dividendos e você vai estar recebendo uma cota, né? Então,
Daqui um tempo você consegue, com dividendos que eles vão te pagar, você compra uma cota. E daqui a pouco essa bola de neve vai crescendo e você vai tendo uma renda passiva muito maior e crescente. Então, continuem aportando. Se você tem algum desses ativos na sua carteira, comenta aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui. Júnior, eu tenho um desses ativos na minha carteira, eu já tenho comprado, vou continuar comprando. Compartilhe também sua posição nesse fundo, quantas cotas você tem. Então, gente, era isso. Quero incentivar vocês, continuem investindo, continuem realmente se esforçando, façam renda extra e tamo junto. Valeu, fui!